que você acha do Monark? Eu acho que ele tá meio maluco, você não acha, não? Meio sou eu, tô meio maluco. Ele tá completamente maluco. Ele é um cara que a política não fez bem pra ele. A política não faz bem pra ninguém, meu amor. Tem que ser muito psicopata pra remar ali e se sentir de boa, entendeu? Se você não é um psicopata, você tem que ter um esteio moral muito sólido, teoria, leitura, e 3, tem que ter informação de bastidor e concreta, real, que você vê por aí. Então, se você não tivesse esses 3 elementos, você vai padecer no caminho. E o Monark não tinha os 3 elementos. O Monark ficava opinando, e falava. E ele foi se indignando, muitas vezes com temas que eram importantes ele ficar indignado. E aí ele foi sendo conduzido pelo processo. E ele foi colocado voluntariamente na boca do tubarão, e ele entrou lá, e ele foi mordido, e ele se ferrou todo o processo. É muito triste o que aconteceu ele. Porque pessoas alertaram ele. Eu fui um cara que alertou o Kim, alertou, as pessoas alertaram, ele não quis. Ele seguiu o caminho dele. E, cara, enfim, eu vi que ele não tá bem, né, tá passando por um sofrimento. Honestamente, eu fico compadecido, porque eu conheci o Monark antes dele surtar. E eu acho que ele não merecia nada disso. E eu vou falar, um dos grandes inovadores da internet brasileira. O que ele fez com o Flow Podcast, que ele fundou com o Igor, é um negócio grandioso. Em compensação, eu acho o outro em cima do muro, eu acho o outro sabonete, eu acho o outro sem personalidade. Então, assim, foi ninguém soube dosar muito ali. Você quer realmente que eu fale do que eu acho do Pablo Marçal? Claro. Eu acho ele um estelionatário. Eu acho ele exatamente parte desse problema que você estava descrevendo. Pra mim, ele é um cara que vive de mentiras e de enganar pessoas ignorantes, especialmente as pessoas que não tiveram muita instrução. Por isso que ele fala muito com classe C e D. Essas pessoas estão desesperadas, elas estão fazendo seus 40 e poucos anos de idade, de 35 a 40 anos de idade, e a vida delas não deu certo. Aí vem um cara e propõe mudar o mindset, diz que ele tem superpoderes, e ele abusa intelectualmente dessas pessoas, extrai dinheiro dessas pessoas. Ninguém está ganhando dinheiro com isso, tirando os vendedores de curso em si. Porque, olha só, Antônio, são muitos vendedores de curso online prometendo prosperidade. Milhões de brasileiros compraram isso. Nenhuma estatística de produtividade, e elas são públicas, demonstram que a produtividade do brasileiro aumentou, que a gente está tendo um surto de pessoas ganhando dinheiro. Pelo contrário, nós estamos empobrecendo. Então, se esses cursos estivessem funcionando, a gente teria visto uma melhora na vida das pessoas. Não tente. Eu acho horrível, Eu apoiei o Marçal para prefeito de São Paulo, porque eu queria um veneno diferente. Gostei eu entendi, assim... Eu queria um veneno diferente, porque os que estão lá, entendeu? A gente já sabia e tudo continua como está. Eu queria um veneno diferente, até por saber que a pretensão dele é muito maior que a prefeitura de São Paulo. Renan, você é uma pessoa pública, porque você é um cara de política, então o teu trabalho é público. Eu acho que eu também, porque eu sou uma comunicadora. E se você for meu amigo, de frequentar a minha casa, a gente almoçar junto e da gente se amar como amigo, se você fizer alguma coisa, você pode ter almoçado comigo, que na hora do jantar eu venho pra cá e te esculhambro no meu espaço. E isso é uma forma que você tem que é boa. As pessoas realmente acham que você é assim porque você é assim. Isso é genuíno. É ótimo você ser assim. Eu não defendo ninguém. Quando eu comecei a apontar os defeitos, né, e as coisas que eu achava que era erros crase do Bolsonaro, as pessoas começaram a me chamar de Joyce Helsman. Você é um cara inteligente. Você é um cara que entende política. Você tem 41 anos. Você não é mais uma criança. Quando você vê só o fato, hipoteticamente, esses nomes virem à sua cabeça. Obviamente que o Kim é o seu tá aí com você no MBL e tal, o Kim vem desenvolvendo um bom trabalho como deputado, mas os demais, quando passa isso na sua cabeça, eu fico muito preocupada. Porque o Brasil é um país, são vários países dentro de um país só, você sabe, e eu acho que nenhum desses nomes aí que foram citados tem competência para ser presidente de uma nação do tamanho do Brasil. Você me desculpa, você pode discordar de mim aqui, a gente não tem essa, aqui é um bate-papo, não é uma entrevista. Lógico. Assim, eu concordo com você, né? Eu concordo que nem nós aqui que estamos montando um partido, estamos hoje prontos. Eu acho que a gente tem que ter a humildade, todo mundo na política brasileira tem que ter a humildade de conhecer o tamanho do problema chamado Brasil. Não existe nenhuma liderança política no Brasil hoje capaz de dizer, eu sei como resolver esse problema. O caso brasileiro é um dos casos mais difíceis do mundo, tá? Só pra ver uma coisa, então mas o Milei tá indo muito bem na Argentina, poxa, o Trump tá tomando umas medidas interessantes nos Estados Unidos agora, tá? Não dá pra fazer no Brasil o que o Milei fez na Argentina, porque a nossa Constituição não permite que isso seja feito. Não dá pra fazer o que o Trump faz nos Estados Unidos, porque a nossa Constituição não permite. Impede a gente de colocar um bandido na cadeia. Coisas óbvias a gente não consegue fazer. Exato. A gente não consegue demitir funcionários públicos ineficientes. A gente não consegue mexer nos super salários. Pode ser o melhor articulador político, ele não vai conseguir fazer isso. 90% dos partidos dos políticos que se encontram em Brasília são ladrões. Exatamente. E você não está exagerando. Não é que você cometeu um... eu falei um número... Não, é mais ou menos 90%. Sim, eu falo isso direto. Há 30 anos. Ladrões, e eles não roubam pouco, eles roubam muito, descaradamente. E são pessoas que deveriam estar na prisão perpétua, porque eles tiram da saúde, eles tiram da boca das crianças, eles tiram da... São os demônios, são criminosos, né? Em todos os sentidos, porque não trata-se só de roubar dinheiro, trata de ceifar vidas, sonhos, etc. e tal.
Então, houve um escândalo aí envolvendo as esquerdas com quentinho. E aí a direita não consegue nem pensar como judicializar isso de verdade. E na verdade eles correram pra fazer um ato com um monte de marmita vazia, cantando a música de uma maneira meio constrangedora. Então, o problema da direita brasileira, Antônio, assim, é bem na linha que você tá falando. A direita brasileira, ela entendeu que fazer política é um meio pra ficar famoso e ganhar dinheiro. Essa é a real. Tá? Então, essas pessoas, elas vivem o algoritmo das redes sociais. Exatamente, quer ganhar dinheiro como youtuber também. Exatamente. E não haveria problema, a meu ver, o cara ser remunerado pelo que faz. Na verdade, não há problema se ele estiver fazendo aquilo de maneira verdadeira. E o que significa fazer de maneira verdadeira? Ele vai defender posições reais, concretas, ele vai defender bem essas posições. E ele, se essas posições forem impopulares, ele vai sustentar. Só que o que acontece? Como essas pessoas são movidas pelo algoritmo e não por valores, elas vão ficar falando apenas o que o público quer ouvir. Primeira coisa, quando você depende da opinião do público e não da própria opinião e da própria convicção, você não é um influenciador, você é um influenciado. Você não é um líder, você é um liderado. Então esses caras são falsos líderes, porque eles estão sempre à procura de aprovação do público. Eles nunca falam o que o público não quer ouvir, eles vão ficar sempre jogando pra galera e fazendo um festival. Queimado na direita. Nós somos queimados na direita porque a gente topa falar o que as pessoas não querem ouvir também, da direita. E aí, naturalmente, vocês são vendidos, vocês não valem nada, não sei o que. Exatamente. Se não falar o que eles estão, os mais da ala mais radical, né? Se não falar o que eles estão afim de ouvir, aí é um problema. Exato. Eu tenho perdido muitos seguidores no meu canal, e aí eu recebo, assim, volta e meia umas mensagenzinhas, assim, de amigos, falando, mas o que você tá fazendo é fogo amigo. Não, caralho, não é fogo amigo. Não é fogo amigo. Eu não vou passar a mão na sua cabeça, eu não passo a mão na cabeça dos meus filhos. Não tem fogo amigo, eu não sou seu amigo. Entendeu? Eu tô querendo jogar no teu time, mas você não tá colaborando. E olha, se você tem a caneta de presidente por um dia, o que você faria? Chamaria o poder paralelo para conversa. Eu não faria isso, eu sim, discordo agora de você. Não. Deixa eu só te contar uma coisinha. São eles que estão mandando? Eu sei, mas eles estão financiando a política, eles estão infiltrados dentro de tudo que você possa imaginar e mais um pouco. E por quê? Porque os políticos deixaram, se associaram. Sim, eu concordo com você, eu tô na mesma página que você. Dito isso, eu não tenho vontade de ser presidente da República, mas fosse eu o presidente da República, o primeiro ato do mandato seria a declaração de guerra a eles. Você tem que tratar eles não como brasileiros. Um cara como Arthur Duval, mamãe falei, mete os pés pelas mãos, e ele era um cara visto do MBL, ele ganhou porque ele lá entrevistar, tomou o pescotapa do Ciro Gomes, e aí aquilo ali começou, né, pra ele ser eleito e tal, ele se candidatou a prefeito, não sei o que, aí depois vai lá na Ucrânia, faz aquelas bobagens, fora outras bobagens. Isso aí atrapalha o movimento do MBL? Sim, eu posso falar que o áudio do Arthur realmente nos atrapalhou, né? Nós nos ferramos em 2022. Eu me ferrei porque eu fui com ele pra Ucrânia. A única coisa que o Arthur fez de errado foi mandar aquele áudio é uma desgraça. Dito isso, realmente aquilo nos atrapalhou muito. Agora, isso diz muito também sobre a nossa conduta, porque nós não abandonamos o Arthur. Pra mim, o Arthur é muito mais do que o áudio dele. Ele não se define. E aí vamos entrar no ponto que você tava colocando, que é um ponto interessante. Ficar com o Arthur por perto, o Arthur é um leproso político pra muita gente. Nos faz perder like e voto. Mas ele é um de nós, ele não roubou, ele não... Eu vi gente colocando aqui no chat, ele assediou, ele não assediou Ucrânia nenhuma. E todo mundo, aliás, que falou isso dele, foi processado e perdeu. Ele mandou um áudio como qualquer outro jovem brasileiro bobão. Não precisa acrescentar o bobão. Falaria, né? Os ucranianos são maravilhosos, gostosas, ok. Acontece que ele estava candidato a prefeito, né? Acontece que era um político, não era um jovem bobão qualquer que estava na praia falando, meu Deus, passou uma ucraniana gostosa aqui na minha frente. Isso. E ele foi moleque, assim, Antônio, eu não vou, assim, eu vou defender um cara que é um... Se ele tivesse roubado, ele estava expulso do MBL. Se ele tivesse traído os nossos valores, ele estava expulso. Ele mandou um áudio de moleque, ele foi moleque. Ele foi irresponsável com todo mundo que estava envolvido no projeto. E ele pagou um preço muito caro por isso. Mas ele é um de nós. Ele tá pagando o preço, ele já tá inelegível desde 2022, 2023, 2024, estamos em 2025. E tá indo inelegibilidade, e só pra falar, essa lei da ficha limpa aí, se passar, ele não vai recuperar jeito político com isso, não, o caso dele é diferente. Mas hoje ele tá ajudando a construir jovens líderes ao redor do Brasil, do MBL. Vários garotos nossos hoje são vereadores em várias capitais, e o Arthur foi uma referência pra eles. Por muito tempo ele foi referência, ele ainda é referência, ele é um dos melhores deputados. Tá errado desde o começo. O Arthur veio aqui no meu canal, e o Arthur defendeu o Gabriel Monteiro no meu canal, depois de tudo que o Gabriel Monteiro tinha feito comigo. Então, assim, eu falei, tu ainda vai ver quem é Gabriel Monteiro. Eu fui ameaçada de morte quando eu tentei alertar quem era Gabriel Monteiro. Esse é um lixo. Mas o Arthur defendia ele. O Arthur veio no meu canal e defendeu ele. Então, assim, tava na cara que em algum momento o Arthur ia se fuder pelas escuras. Em que época? Porque às vezes, não sei que ano foi isso. Porque o Gabriel Monteiro, vamos dizer, até 2020, já dava pra perceber que ele ia pra uns caminhos muito estranhos. Mas não que era picareta completo e maníaco sexual. Mas era mito. Quando eu tentei alertar, eu tive ameaça de morte. Eu andava com segurança. Não só eu, meus filhos. Da forma mais grossa que a Amanda deve estar recebendo. Nesse nível, entendeu? Então, assim, quando você vê o tipo de gente
que as pessoas endeusam e idolatram só por ter uma narrativa bonitinha, é muito perigoso. Mas hoje eu te digo, se tiver Lula e Bolsonaro, amanhã vai ter eleição. Eu voto no Bolsonaro.